como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Refletindo com Jesus. Mais um domingo, né? A gente aqui firme e forte. E hoje a gente está aí com o nosso companheiro, já pronto para nos presentear com as palestras ou palavras de hoje. Estamos aqui todos ansiosos. Só que nos bastidores a gente não programou, né, Lu? Quem quer fazer a nossa apresentação? Nossa prece inicial. Mas a Maricelma falou que já está disposta a fazer isso pela gente. Então, nesse momento, a gente vai envolvendo a Maricelma para que ela possa fazer a nossa prece tranquila e leve, né? Para a gente começar a noite de hoje. Maricelma, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. Então, iniciando mais um programa Refletindo com Jesus, saudando a todos os mentores, amigos responsáveis para a realização deste trabalho, pedindo aos amigos que possam amparar, iluminar as palavras do nosso companheiro Geraldo, para que ele possa nos trazer conhecimentos, para que a gente possa sempre refletir junto ao nosso Mestre Jesus. Saudando então os mentores responsáveis por este trabalho,
aos nossos mentores individuais, a todos envolvidos nesse trabalho de informação e reflexão. Saudamos a nossa Mãe Maria de Nazaré, que neste momento nos envolve com o seu manto de amor, nos proporcionando paz, serenidade, saúde e equilíbrio. E envolvidos nesse abraço maternal, saudamos a Jesus, nosso irmão, amigo e mestre. E a Ti agradecemos sempre pelos seus ensinamentos que clareiam os nossos caminhos, esclarece os nossos pensamentos e as nossas ações. E envolvidos nesse abraço desse nosso irmão Jesus, saudamos a nosso Pai Criador. Deus, agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, pelo que teremos e aprenderemos na oportunidade da vida e do encontro desta noite. Que as suas bênçãos possam parar sobre nós, nos proporcionando tudo aquilo que precisamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Assim as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Obrigado, Maricelma, por descortinar o nosso programa e dar as boas-vindas agora para o nosso amigo Geraldo. Tudo bem, Geraldo? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Vocês estão bem também? Graças a Deus, tranquilo. Temos música, Geraldo? Temos uma música, eu gostaria que no vídeo as pessoas prestassem atenção, porque ele é um vídeo internacional e parece a letra da música em português, tá bom? Okay. Parece legenda aí com a letra da música. Tá ok, vamos de música então. Intenso, né? Quando eu montei esse refletindo aqui, na verdade, antes de eu montar isso, eu estava assistindo um programa de televisão e apareceu uma frase que eu vou falar no final sobre aparência e essência, né? Aí eu falei, aqui dá um belo refletindo. E aí eu comecei a pensar nisso aqui e eu fiz um PowerPoint com um resumo geral e mandei para a Lourdinha, e depois nós resolvemos colocar, em vez dos textos, algumas figuras, algumas imagens, né? E aí apareceu, inclusive, alguns textos aqui que vieram ao longo desse tempo e que eu gostaria de passar para vocês. Então, o tema, e esse rapaz, esse cantor, na verdade, eu conheço com o nome de Marcelito Polmoy. Ele participou num programa que tem nos Estados Unidos, que é no mundo inteiro por franquia, chamado Go Talent. E ele tem uma qualidade de voz espetacular, ele faz duas vozes diferenciadas na mesma música e é um espetáculo. Se vocês quiserem ver, no YouTube chama Marcelito Polmoy. Ele é de uma rádio lá de Filipinas, então ele ganhou um concurso lá em Filipinas e ganhou também nos Estados Unidos, o concurso do Go Talent, tá? E quando eu recebi esse vídeo, eu falei, tem alguma coisa a ver com o que nós vamos falar, porque ele é muito intenso, né? Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção aí na legenda, tá mais ou menos encaixe no que nós vamos falar. Então, aparência ou essência, né? E aí vai uma pergunta. Estamos em um mundo de aparência ou de essência? E eu fui buscar umas definições de aparência, de essência. Procurei também no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, procurei na Bíblia.
Então, na verdade, eu vou passar aqui algumas definições do tema e depois, ao longo do percurso, a gente vai falando e dando palavra para vocês falarem também, tá? Então, o que é uma aparência? Segundo o dicionário, é uma configuração exterior. Aquilo que se mostra imediatamente é um aspecto. E segundo a filosofia, é uma dimensão superficial, exterior, ilusória da realidade, que corresponde, no âmbito de cognição humana, a todos os obstáculos que impedem a percepção plena da verdade, tais como opiniões supersticiosas ou refletidas do senso comum, as ilusões na captação da natureza pelos sentidos ou paixões e inclinações que deformam a compreensão e objetivos dos fatos. Aí fui procurar mais alguma coisa e aí tem, segundo Platão, desse mundo das aparências sensíveis só se pode ter conhecimento verossímil ou provável, dado a sua natureza incerta e fugaz. Conhecimento que não difere em grau, mas em qualidade do conhecimento científico ou racional que tem por objetivo o ser. E agora eu procurei também, sobre aparência, alguns adjetivos. E eu peguei 4 adjetivos, que é aspecto, fingimento, quimera e apresentação. Para nós podermos trabalhar esse assunto aqui. E fui buscar também essas definições, né? Então, qual é a definição do aspecto? É uma aparência exterior, maneira pela qual algo ou alguém se apresenta à vista. A aparência, né? Cada uma das faces através das quais algo pode ser visto, pelo ângulo ou pelo lado. Fingimento, que faz parte também da aparência. Ação ou efeito de fingir-se. Dissimulação de sentido, ideias, intenção, falta de sinceridade ou de correspondência com a verdade. Engano, falsidade, hipocrisia, artifícios enganosos, invenção, simulacro, criação fantasiosa, suposição e imaginação. Quimera. Quimera, na verdade, a gente pode definir como um monstro mitológico, sabe? É um produto de imaginação sem possibilidade de realizar-se, absurdo, fantasia, utopia. Por exemplo, a gente pode imaginar no monstro mitológico como cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Isso é uma definição de quimera. E mais para frente nós temos a apresentação. É um ato, processo ou efeito de apresentar-se. É um ato de comparecer perante alguém. Modo de apresentar-se, aparência ou porte. Então, essas são as definições. E aí eu fui verificar também, na Bíblia, sobre aparência. E na Bíblia diz, não julgar pela aparência. É o que diz na Bíblia. E tem alguns capítulos da Bíblia que fala sobre isso. Mas aí tem uma definição. A Bíblia diz que não devemos julgar pela aparência, porque as aparências enganam. A aparência exterior nem sempre reflete o interior. Deus se importa mais com o coração. Cada pessoa é muito mais que aquilo que veste, come ou diz. A beleza física não é sempre proporcional à simpatia, nem à inteligência ou educação igual à sabedoria. Para realmente conhecer uma pessoa, precisamos ir mais a fundo. Aí em 1 Samuel 16:7, diz assim, os homens julgam pela aparência, mas Deus vê o coração. E o que é o coração? O coração é os nossos desejos, sentimentos, pensamentos, planos, dúvidas. Deus vê quem realmente somos, pelo coração. Em João 7:24, diz, as aparências podem levar a julgamentos injustos. E fala, em Isaías 53, versículo 2 e 3, diz, Jesus não tinha aparência impressionante nem bonita. Mesmo sendo o Salvador prometido, ele foi rejeitado por muitas pessoas por causa das aparências. E em 2 Coríntios,
capítulo 11, versículos 14 e 15, diz o seguinte: mas não é apenas a aparência física que engana. Existem pessoas que parecem sábias e justas, mas que na verdade não servem a Deus. Então, o que adianta a gente ter uma aparência bonita, bela? E se o Marcos quiser, já pode colocar uma foto da aparência aí, por favor. O que adianta a gente ter aparência e usarmos as aparências negativamente? Né? A gente precisa ter uma aparência que agrade a pessoa com quem a gente está falando, que a gente está conversando, que a gente está vendo. Embora a gente saiba também que existem pessoas que têm problemas Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quem me vê pela primeira vez me acha muito carrancudo, né? E quando a gente está conversando e muda as coisas, aí a pessoa muda um pouquinho sobre isso. Então aqui eu coloquei aí 3 fotos de aparência. Eu gostaria que o Marcos colocasse uma, depois em seguida a outra e depois a outra. E deixem aberto para que alguém também que queira complementar alguma coisa sobre aparência para a gente continuar, tá bom? Não? O silêncio fala mais que palavras, hein? Bom, então agora nós vamos passar para a essência. Vamos analisar o que é essência, né? Se a gente verificar hoje que nós estamos vivendo todo esse problema aí de Covid, vocês têm percebido que tem muita gente que está com falta de essência. Que está todo mundo meio assustado, meio indignado, meio sem saber o que fazer. Cada dia que passa, parece que o negócio volta a uma intensidade muito grande, e tem muita gente também que não está ligando para o negócio. Então, a gente precisa... aqui é uma coligação entre aparência e essência, tá? Vamos falar um pouquinho de essência e depois tem algumas perguntas aqui para que nós possamos refletir. Essência. O que é essência? Aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Ideia central, argumento, princípio e espírito. Em metafísica, a essência de uma coisa é constituída pelas propriedades imutáveis da mesma, que caracterizam sua natureza. Agora nós temos alguns adjetivos de essência. Eu procurei e encontrei e coloquei 4 para nós estudarmos. O primeiro seria âmago, segundo aroma, terceiro alma e quarto espírito. Nós vamos dar uma estudadinha o que é âmago. Na verdade, pela anatomia botânica, é um cerne. E por extensão, é a parte que fica no centro de qualquer coisa ou pessoa, a parte central. No sentido figurado, a parte mais íntima ou fundamental. Essência é a parte mais profunda ou entranha de um ser, alma. Por exemplo, suas súplicas vinham do âmago, origem, né? Aroma, tem algumas definições aqui de aroma. Odor natural agradável, aroma do campo. Odor deleitante que emana dos preparos que se fazem com substâncias de origens diversas, por exemplo, aroma de desodorante, perfume artificial. Inclusive tem um ditado que diz que é dos pequenos frascos que têm as melhores essências. E por extensão, qualquer cheiro bom, agradável ou olfato, né? Por exemplo, da cozinha chega aquele delicioso aroma de refogado. Substância que acrescentavam ao incenso para lhe atribuir perfume ainda mais agradável. Aditivo que reforça o sabor ou empresta determinado sabor aos alimentos industrializados. Produção nacional de aromas para alimentos, por exemplo. E segundo a enologia, vinhos vinicultores, sensação olfativa que atribui especialmente a vinhos e licores uma gradação de excelência para a sua degustação.
E agora vem a parte principal, que é a alma. O que é a alma? É o princípio vital da vida. Segundo a filosofia, é um conjunto das atividades imanentes à vida, pensamento, afetividade, sensibilidade, entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Segundo a religião, parte imaterial do homem, dotada da existência individual e que subsiste após a morte do corpo, que é o espírito. Sede dos sentimentos da vida efetiva, natureza moral e emocional de uma pessoa ou de um grupo, índole, caráter, como, por exemplo, uma alma revoltada. O espírito diz o seguinte: a parte material do ser humano é a parte espiritual, material do ser humano, imaterial, é a alma. Religião, sopro do Criador de Deus, sopro do Criador, Deus nos textos bíblicos. É princípio vital superior à matéria, sopro, e tem algumas outras definições também. Inteligência, pessoa inteligente, comicidade, humor, graça, ironia. E segundo a filosofia, é pensamento em geral, princípio pensante sujeito da representação por oposição a seu objeto, a matéria e a natureza. E aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos para saber se falava alguma coisa sobre espíritos, origem e natureza dos espíritos, e eu encontrei na questão 82 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imortais? E a resposta é: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de nosso sentido. E Allan Kardec fala também sobre isso. Allan Kardec: dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe faz falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Então aqui nós já temos assim algumas definições, nós já estudamos um pouquinho. E vamos fazer uma reflexão agora todos juntos, tá? Então agora que a gente já tem alguma noção de aparência e essência, podemos refletir um pouco. E vou aqui fazer 3 perguntas e gostaria que vocês me ajudassem nisso também, tá? Primeira, como está a nossa aparência? Nossa aparência reflete o que somos? Podemos viver somente de aparências? Alguém quer responder alguma coisa, quer fazer alguma coisa? Fique à vontade, porque isso aqui não é um monólogo. Eu estou vendo todo mundo muito quietinho. Geraldo, qual é a primeira pergunta mesmo? Como está a nossa aparência? Como está a nossa aparência? Bom, como a gente ainda habita um mundo de provas e expiações, né? Estamos tentando melhorar essa aparência através do desenvolvimento do conhecimento da nossa essência. Então, a nossa aparência ainda não é plena, porque ainda não conhecemos verdadeiramente eu.
particularmente a minha essência. E a aparência de vocês, como é que está? A gente for ver pelo sentido lato, né? Dessa coisa de que as pessoas observam, né, essa aparência física, essa fachada, dentro do contexto hoje em dia tá bem, né? Bem vestidos, boas roupas, mas engana bem, né, Porto? Vamos dizer assim, né? A aparência engana bem, né? Ainda mais que, se a gente pega o conceito da psicologia, a questão da persona, então é só mudar um pouquinho o comportamento, fazer uma carinha de gente boa, aí a gente passa despercebido aí no meio da multidão fácil, né? Segundo Augusto Cury, aparência é o verniz social que utilizamos para nos apresentar à sociedade. Verniz social. Cara de pau. Cara de pau. Nada que uma boa roupinha não resolva, né? E o Cristo vai dizer o quê? Não só de pão viverá o homem, ou seja, não só de aparência viverá o homem, e sim de toda a palavra que emana de Deus, ou seja, de toda essência que emana de Deus. Porque se a gente for ver também, né, Porto e colegas, a questão da aparência, ela dura até o primeiro contato, né? Basta um boa tarde, um boa noite, ou a ausência de um boa tarde, de um boa noite, logo a gente já vê quem é quem, né? Então, a aparência por pouco tempo ela engana bem. Maricela? Eu estava pensando aqui da aparência, né? A aparência hoje, ela acaba movimentando a vida de muitas pessoas de forma ilusória, né? As pessoas não se aceitam como elas são, elas deixam subjugada a sua essência, porque elas querem ser iguais àquelas pessoas que eles visualizam de forma ilusória através da internet. Acho que a felicidade é uma coisa constante, acho que a pessoa só vai ser feliz se ela tiver determinado número de seguidores, só que ela não busca se conhecer, saber a sua essência, no que ela pode ser feliz, se aceitar como é, buscar as modificações que precisa, que são necessárias, que nos auxiliem a evoluir, né, moralmente, principalmente. Enfim, buscar a aparência do coração e não a aparência externa que o mundo espera que você seja, né? Então, essa aparência, ela acaba caindo por terra, porque quem é você? Né? Como que está, como você é? Às vezes a pessoa nem sabe como que ela é, ela não se conhece, ela vive em prol daquilo que as pessoas acham que ela deve ser, e aí realmente as pessoas se adoecem mentalmente, o equilíbrio mental, ele fica subjugado, e é por isso que às vezes as pessoas não têm firmeza, às vezes quando acontece determinada situação complicada. E a pessoa tem que entender que a gente tem a nossa natureza, né? Ela é a natureza das coisas. Eu sou de uma forma, então às vezes eu quero lapidar a minha essência, fazer o que o outro acha que eu devo ser daquela forma, e ninguém consegue manter isso de forma nenhuma. Cedo ou tarde, como você mesmo falou, Marcos, a gente vai entender a pessoa como ela é. Quando você fala um bom dia, uma boa tarde, porque a essência dela é aquela. Então, às vezes, a pessoa é um pouco mais alegre, é gostoso, né, quando a pessoa tem aquela espontaneidade. Outra pessoa quer ser alegre, mas ela tem aquele jeito mais sério, mais simples de ser. Cada um tem a sua forma. Então, buscar a aparência real, né, para que a gente demonstre aquilo que está dentro da gente, porque ninguém é perfeito, somos seres que não somos perfeitos e nunca vai ter. Então, mostrar o que a gente tem dentro do coração para que a gente não passe a impressão daquilo que a gente não é, porque isso não se sustenta. Perfeito, Marcelo. O Geraldo voltou. Estamos em essência, Geraldo? Então, ainda tem mais duas perguntas sobre aparência aqui. Pode fazer? Pode. Nossa aparência reflete o que somos? Paulo Rossi?
Essa é para você, Paulo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Então, a aparência, de certa forma, é uma máscara que a gente coloca para mostrar quem somos para o mundo. Mas exige uma situação interessante, porque se eu coloco uma máscara de aparência de uma pessoa boa, eu tenho que ser bom, senão essa máscara cai por terra. Se eu coloco uma máscara de uma pessoa paciente e eu não sustento essa aparência, essa paciência, essa aparência também vai cair por terra. E quando a gente se alista nos caminhos do Evangelho, a gente se sente envolvido pela aura do Cristo, né? Para que a gente tenha uma condição mais favorável de convivência com as pessoas. Mas existe uma situação que a gente precisa pensar sempre, que se a gente for viver só de aparências e não viver aquilo, é uma coisa falsa. Nós vamos estar nos enganando a nós mesmos. Então, precisamos analisar verdadeiramente, com bastante consciência, qual é a nossa essência. Qual é a essência que nós estamos buscando no nosso dia a dia? E através dessa essência, se nós começarmos a vivenciá-la dentro da gente, automaticamente a nossa aparência externa, ela vai refletir aquilo que está dentro da gente. Então a gente precisa refletir bem sobre isso, né, Geraldo? Na verdade, você respondeu a pergunta 3 de aparência, que seria, podemos viver somente de aparências? Você falou que não. Praticamente você respondeu a primeira de essência. Nossa essência reflete o que somos? Né? A segunda pergunta de essência, nossa essência está inserida em nossa aparência? Então, nem sempre, né? Nem sempre. Então, e a terceira, nossa essência pode ajudar em nossa aparência? Porque é um processo de dentro para fora, né? Sim. Se a nossa essência nós conseguimos, né, essa condição boa, então a nossa aparência vai refletir automaticamente. Perfeito. Agora vamos fazer uma análise enquanto espíritas, tá? Todos nós que já aprendemos a doutrina, através dos cursos de escola de aprendiz do Evangelho, cursos mediúnicos, leitura de livros, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo nos livros dos Espíritos, como estamos nos comportando? Estamos na aparência ou estamos na essência? Estamos interagindo com uma boa aparência e nossa melhor essência? Diante daqueles que nos procuram, estamos dedicando a eles aparência ou essência, ou ambos? Como é essa aparência e essa essência? É uma coisa para a gente refletir bastante, e eu gostaria que a pessoa também pudesse falar sobre isso. Geraldo, nós estamos só naquele primeiro slide de essência, para mudar... Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Tá bom. Daqui a pouco você muda. É porque tinha umas essências aí, tinha algumas fotos de essência, né? E eu não vi se você passou. Se passou, já segue o jogo, tá bom? Aí é uma essência de perfume, né? É uma essência de uma criança. E aí de uma família. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Ou eu posso tocar, então? Geraldo, Eu?
Eu vejo da seguinte maneira. Nós que estamos alistados aí no caminho do Evangelho segundo Paulo Rossi, tá? Estamos tentando traduzir aquilo que estamos aprendendo uma boa essência para que a nossa aparência também seja algo convidativo, que seja algo que possa, de alguma forma, atrair as pessoas de uma maneira positiva. Só que essa tradução que a gente faz, às vezes, daquilo que a gente já conhece através dos evangelhos do Cristo, é uma tradução ainda tímida da verdadeira essência. E aí vamos nos perdendo por esses caminhos difíceis, até que num dado momento a gente se encontra, né? E hoje eu vejo que as pessoas estão se mostrando como nunca, como realmente elas são. Sim. Elas não estão mais escondendo aquilo que elas trazem dentro, elas estão se apresentando realmente como elas são. E toda vez que a gente se utiliza desse mecanismo de ser, de apresentar aquilo que a gente paga um preço, que é a reação daquela ação, né? E vamos nos questionando. Podemos parar aqui? Temos que avançar no nosso processo de buscas. É óbvio que a gente tem sempre que avançar, né? Então, hoje eu vejo um momento muito importante, transparência. Um momento de transparência, algo que está saindo de dentro e está se apresentando fora, e nesse momento a gente paga um preço, e esse preço tem que ser questionado. Vale a pena continuar? Ou temos que mudar? E é óbvio que a resposta é sempre essa. Tem sempre que melhorar, tem sempre que mudar. Então, estamos dentro desse processo de transformação constante. Perfeito. E se nós conseguirmos aliar uma boa aparência com a nossa melhor essência, nós vamos nos doar muito mais. Certo? E essa conjugação, eu entendo, né? Pode ser que eu esteja errado, mas a gente podia tentar fazer essa conjugação para ela ficar uma forma mais harmoniosa, né? Que as pessoas que nos procuram, elas esperam de nós algo de melhor. Então a gente também precisa estar sempre aprimorando para poder estar ajudando essas pessoas naquilo que a gente pode. Então, e aqui mais para frente tem alguma coisa que fala em um sorriso, hoje abraço, por exemplo, está proibido, mas um sorriso, e etc, e aí vai. Então, tudo isso a gente vai aprender. E por a gente estar sempre buscando aprender, eu vou ler agora um texto, você aprende, e no final eu vou falar quem é o autor. Pode deixar essa imagem aí mesmo, tá, Marcos? Você aprende. Depois de algum tempo, você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno, amanhã, é incerto, demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E quando você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida,
mas quem você tem na vida. E que bons amigos são família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo é você. E você podem fazer qualquer coisa ou nada. E terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde você está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. Que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existe os dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes as pessoas que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajuda a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagem. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama, com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprenda que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Assinado William Shakespeare. Alguém gostaria de comentar sobre esse texto? Ainda temos um tempinho, né? Senão eu já vou partir para o encerramento. Vou em frente? Bom, é interessante quando eu estava montando essa apresentação aqui, porque foi chegando coisas para mim que são inseridas nesse contexto aqui, sabe? E a semana passada eu vi um vídeo que me chegou
e que tem a ver com isso aqui que nós estamos falando, de aparência, de essência, de buscarmos sermos melhores, enfim. É um texto que diz assim, caixinha de remédio. E eu vou ler aqui para nós. Nós buscamos médico para tudo na nossa vida, não é verdade? Se temos dor de cabeça, vamos ao armário e lá tem sempre uma caixinha de remédios. Não é verdade? Eu estou com uma dor nas costas hoje, meu Deus do céu. Eu estou com uma cólica e você que é mulher vai lá e toma um medicamento. Perfeito? Mas eu quero falar sobre a verdadeira caixinha de remédio. É uma mensagem linda que eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar o Refletindo com Jesus de hoje. Eu acho que cabe muito bem isso no dia a dia das pessoas. A gente ouve tanta coisa ruim e aí nós temos um tempinho. Então vamos falar de Deus, de coisas boas também. E eu acho que isso pode fazer a diferença em sua vida e na nossa vida. Pode fazer também a diferença na vida dos companheiros de trabalho, dos amigos, enfim. Vou contar então uma história. Certa vez uma mulher, e essa mulher trabalhava em um banco, havia muitos anos, e ela caiu em um desespero total, ou seja, estresse. Um desespero total e ela estava depressiva, com esgotamento nervoso, e isso acomete muitas pessoas hoje. E alguém pode me dizer, eu me identifico, Geraldo. Pois é. Ela foi para o médico. E lá, chegando no seu médico, buscando um diagnóstico, e ela perguntou. Aí ele perguntou ao médico, como é que se chama a jovem que trabalha do seu lado no banco, do seu lado ali no caixa? Cíntia, respondeu ela, sem entender nada. O médico perguntou, Cíntia de quê? Doutor, não sei. Você sabe onde que ela mora? Não. E o que ela faz? Trabalha ali comigo. Não. No dia a dia dela. Não sei, doutor. O médico então entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. Ele disse, eu posso ajudar. Mas você tem que me prometer que vai fazer aquilo que eu pedi para você, certo? Tudo bem, doutor, combinado. Eu vou fazer qualquer coisa. Em primeiro lugar, faça amizade com a Cíntia. Convide a Cíntia para jantar na sua casa. Sério, doutor? Convide ela e descubra o que ela está almejando para a vida. E faça alguma coisa para ajudá-la. Em segundo lugar, faça amizade com seu jornaleiro, com seu carteiro, com a família dele e veja se você pode fazer alguma coisa para ajudá-los. E em terceiro lugar, faça amizade com o zelador do seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dele. Em 2 meses você vai voltar aqui para me ver. Esta é a receita, tá bom? Tá bom, doutor. Mas, ao final de 2 meses, ela não voltou. Mas escreveu uma carta sem sinal de melancolia ou tristeza. Era só alegria nas palavras dela. Ela havia ajudado a Cíntia a passar no vestibular, ajudou a cuidar de uma filha doente do jornaleiro, ensinou o zelador a ler e a escrever porque ele era analfabeto. Nunca imaginou que pudesse sentir tanta alegria daquela maneira. E ela escreveu na carta. Os que vivem apenas para si mesmo nunca encontrarão a paz e a alegria, porque nós somos chamados por Deus para sermos bênçãos na vida dos outros. Você já conhecia esse segredo? Então pense nisso, que acaba me emocionando até de falar agora. Muitas vezes nessa vida, nós somos o remédio na vida dessas pessoas. É por isso que estou usando esse espaço para falar de amor, falar de um remédio especial. Está aí. Nós somos o remédio na vida de outras pessoas. Quantas vezes nós, já curou uma pessoa com um abraço, uma visita inesperada, um sorriso,
uma palavra de carinho, ou até mesmo um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem, ou emprestando seus ouvidos para apenas ouvir um desabafo sem retrucar, somente ouvir. Isso é um poderosíssimo remédio contra a tristeza, contra a depressão, contra a dor, contra o sofrimento da alma. Enfim, para encerrar, eu quero dizer, seja o remédio de alguém. E se vocês me permitirem, eu quero sempre fazer parte da sua caixinha de remédios. E agora a palavra final que inspirou o tema dessa noite. Em um mundo de aparência, precisamos de essência. Estou aqui aberto para conversarmos, se quiserem conversar. Espero que tenha ajudado a todos com esse tema de aparência e essência, porque é algo fundamental que nós, seres humanos, precisamos ter. Temos a aparência, uma boa aparência, e temos a essência também. E estou aqui à disposição para a gente conversar. É excelente, né? Eu caracterizo aí como um chãozinho de orelha, né? Que a gente se empolga por vezes pela aparência, às vezes até discrimina pela aparência, porque não está bem vestido, não está bem arrumado, não está bem trajado, e aí a gente deixa às vezes uma excelente pessoa à margem da nossa amizade, às vezes fora do nosso centro espírita, nosso meio de convívio, né? Então acho que fica uma bela reflexão aí, porque às vezes a pessoa não está numa boa aparência porque está machucada por dentro, às vezes está sem condições financeiras. É complicado, Geraldo. Tem muito pano para manga aí, como diríamos. Claudete? Tem muita reflexão, né? A aparência é algo bastante complicado, né? E realmente nós nos enganamos com as aparências e nos enganamos com nós mesmos. Porque às vezes nós nos portamos de uma forma e às vezes numa situação inesperada a nossa aparência muda totalmente devido daquela situação, né? E a nossa essência, às vezes, nos diz algo e a nossa aparência diz outra. E aí onde que tem os conflitos. Aí onde que tem a essência se misturando com a negação daquilo que você é. Então, isso daí é algo muito complicado no dia de hoje. E nós nos enganamos com as aparências devido de, às vezes, nós negarmos o que nós somos realmente. E às vezes nós não nos aceitamos, então às vezes nós nos vestimos, colocamos uma carapuça, né? Porque nós não nos aceitamos, igual foi dito, e quando a carapuça cai mesmo, é onde que nós entramos na depressão, que nada mais é do que a negação da nossa própria essência. E essa semana me veio assim, eu li uma frase muito interessante, que diz assim: eu aprendo, eu acolho e eu perdoo. Né? Então, nós estamos aprendendo o que nós somos, aceitando a nossa essência, acolhendo aquilo que nós somos, e nós mesmos nos auto-perdoarmos, que perdoar é algo que realmente ainda nós estamos no caminho de entender o que é o perdão. Então, quando nós nos decepcionamos com as aparências, é que o perdão realmente está em ação. Igual o Porto disse, realmente nós estamos, e daqui para frente vai ser assim, cada um vai mostrar o que é. Né? Cada um vai mostrar o que é e não vai ter remendo nenhum. Então, quem é bonito vai ser bonito, quem é feio vai ser feio, e vamos aprendendo com a nossa essência, porque a nossa essência tem que ser realmente executada. Se Deus nos deixou isso, é para ser executado. Então, por isso que estamos caindo as nossas máscaras, porque a nossa essência tem que ser externa. É engraçado, né, Lau, que nós estamos na fase aí da escola, né?
Tem os presentinhos chegando aqui. E olha, eu vou ser sincero com você, tava dando só umas olhadinhas aqui. As cardenetas, gente, o que vocês escrevem não tem a ver com os rostinhos que a gente vê de quarta-feira, né? Tanta gente alegre, tanta gente bonita. E a hora que a gente começa a ler a cardeneta, fala, uau, mas a pessoa é assim, tá passando por isso? A beleza cai, né? E aí, dona Leda? Pode falar no bom italiano também, viu, dona Leda? No bom italiano. Fala. Então, é o que todos falaram, o que o Geraldo falou, né? A aparência, ela é curtinha. Um dia ela cai, né? Ninguém consegue manter a aparência de bonzinho, de humilde, né? Um dia cai. Então, o importante é a gente pôr para fora a nossa essência, né? Nós sermos, eu falo um exemplo meu, assim, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e eu não costumo, assim, sair por aí e falar, não, eu sou rica, eu sou rainha, né? Eu não saio por aí, eu mantenho a minha simplicidade, mas às vezes eu quero, eu me arrumo, eu me empeteco toda e passo a aparência de uma outra pessoa que eu não sou realmente, né? Que eu seja uma pessoa falante, uma pessoa rica, mas não é. Então, o importante é a gente exercer o que está aqui dentro da gente, pôr para fora o que está dentro da gente, né? Jesus não foi assim, ele não era um homem maltrapilho, porque andava pelas vias, tudo de terra, tudo, e a essência dele era maravilhosa, era luz, era amor, não é? Perfeito. E ele punha para fora, e ele era negado por causa daquela aparência de mendigo que ele tinha, né? Então, por isso que a gente tem que pôr para fora a essência da gente. Eu lembro quando eu era adolescente, antes de passar para a Lourdinha, a gente tinha um filme que chamava Namorada de Aluguel. Sim. E aí ela colocava que um rapaz cortava grama, né? E ele conheceu uma menina da escola, que ele era apaixonado, aquele filminho de sessão da tarde. E ela pediu uma roupa emprestada da mãe dela, uma roupa de couro branca, custava $1.000, para ir à festa, e a mãe não deixou. E é lógico que ela foi. E chegou lá e sujou de vinho. E aí tinha aquele garotinho que era excluído, né? Entrava pela porta do fundo da escola e tal. Guardou $1.000 para comprar uma luneta lá, um telescópio. E aí ele tá lá no shopping e vê ela desesperada dentro do shopping. E aí ele se aproxima e vê que ela manchou a roupa, e o rapaz fala, olha, ou você tinge de vinho, ou paga $1.000 para ter uma nova. E aí ele pega os $1.000 que ele economizou e paga para ela para fingir que é a namorada dele. Por um mês. E ela fala, você vai ganhar o que com isso? Ele fala, popularidade. E aí no final ela pega e fala, olha, aconteça o que acontecer, não muda, né? Para agradar ninguém. Isso. E ele fala, eu mudar? Que isso? Aí depois ele se transforma, né? Gela o cabelo, rasga a roupa e vira todo popular. E no final do filme a mensagem que ele deixa, né, no meio da confusão tipo assim, não mude, né? Já é tão difícil a gente ser a gente mesmo. Quanto mais tentar ser alguém que a gente não consegue manter por muito tempo. Isso. E eu, nossa, não precisa nem te dizer, né? Que até hoje eu guardo essa frase, né? Já é tão difícil a gente ser a gente mesmo, quanto mais tentar ser alguém diferente. Diferente, é verdade. E aí, Lourdinha? É difícil ser a gente mesmo, Lô? É muita energia, né? A gente gasta muita energia, né? Tentando ser uma pessoa que não é, né? Representando alguma coisa, né? Enquanto o pessoal estava falando, Geraldo, Porto, todo mundo, eu lembrei de duas coisas. Quando chegou no final do ano de 2019, que a gente começou a ficar trancado dentro de casa, né?
eu percebi que eu adorava ficar em casa, mas tinha muita gente que não aqui, que morava comigo, não. E aí eu tentei ver essa essência, né, de como que estavam os nossos relacionamentos aqui dentro de casa. E o que eu percebi foi uma coisa que o Porto falou, transparência. Acho que transparência é fundamental a gente ser, porque, assim, esse lance de estar bem, de estar bonita, de não deixar os cabelos brancos, né, Laudete, a mostra, eu sempre fui muito sossegada em relação a isso, né, a aparência física, tal, não foi sempre uma coisa que me incomodou. Hoje em dia que eu tento prestar um pouquinho mais atenção, porque a idade vai chegando, aí você fala, nossa, eu precisava passar uns cremes, né, para dar umas disfarçadas aqui, mas realmente nunca foi uma coisa que me chamou, que eu gastei a minha energia com isso, não, mas o fato de querer se mostrar boazinha, de mostrar paciente, de mostrar essas outras qualidades, eu sempre gastei muita energia para poder conquistar as pessoas com essa bondade que eu tenho, né? Então, e aí quando começou esse negócio da pandemia, eu fiquei assustada de ver como que nós éramos aqui dentro de casa, né? E aí eu coloquei essa meta para mim, eu vou ser transparente. Se não tiver bom, eu vou ter que falar que eu não posso mais disfarçar que eu aceito, que eu sou boazinha, que eu sou paciente, amorosa, carinhosa. Não, eu vou ter que começar a falar aquilo que eu sou, aquilo que eu acho. E isso é muito difícil. Eu acho que, assim, mesmo gastando muita energia mostrando uma coisa que você não é, ainda assim é mais fácil do que você conseguir conter aquele leão que mora aqui dentro, né, aquele pitbull, né, o pitbull que mora aqui dentro, para conviver bem com as pessoas. Então, assim, eu tenho que ser o que eu sou. Eu sou um cachorro, eu tenho um pitbull aqui dentro. Mas eu tenho que tentar passar o mais lapidado possível para que as pessoas que morem comigo consigam me amar também, e eu me amar também, né? Então, o lance da transparência é fundamental. E esse lance de hoje estar com 50 e poucos, quase todos, muitos, e aí você ainda ter uma aparência de uma pessoa agradável de ver, porque o mundo, Geraldo, é isso, nós somos de aparência, né? Nós temos que estar vendendo essa aparência agradável das pessoas gostarem da gente, e a gente olhar no espelho e falar, nossa, ainda está tudo bem, né? Assim, as pessoas gostam de conviver comigo, olhar para mim pela aparência. Então, é um assunto muito legal, assim, que acho que vai valer reflexões durante a semana para todos nós. Obrigada pela oportunidade. Antes de passar para o Geraldo, né, estava até conversando, essa semana eu não sou de fazer isso, né, não sei porquê, mas eu fui assistir o Refletindo com Jesus, né, assisti 2. Acho que eu não gosto de me ver a imagem, ouvir o que eu falei e depois ficar criticando, pô, não deveria ter falado isso, não deveria ter falado, não foi o momento, então eu, né, com aquela coisa eu acabo não assistindo. Mas eu estava assistindo um do Marcos Vinícius e ele estava falando uma coisa que é interessante, né? As pessoas criam expectativas sobre nós e nós também criamos expectativas sobre as outras pessoas. Então eu crio uma certa expectativa pelo Paulo Ross, que ele é assim, que ele é educado e tal. Amanhã, por um motivo ou outro, ele passa, não dá um bom dia, ou não dá uma boa tarde, ou não dá a atenção que eu acho que eu merecia. E aí o Paulo Ross acabou para mim. Ou o Paulo Ross falou alguma coisa e eu achei que não foi de bom tom, porque logo o Paulo Ross não falaria isso se não fosse verdade, ou se tivesse empregado ou envaidecido de uma maldade. O que ele falou foi para me afetar. Então, acho que essa questão da essência também, quando a gente é muito verdadeiro e mais transparente, como a Ludinha falou, faz também que a gente desconstrua a ilusão que o outro está criando sobre nós, né? Eu acho que isso já deixa bem claro, olha, eu não sou santo, eu não sou anjo, não sou alado, né, como usaram lá na fala. E aí você já deixa a pessoa ciente de que ela não tem expectativa nenhuma sobre você. Porque essa questão da aparência leva também as pessoas, né, como a gente chama no direito, né, Leda? Induzir ao erro. Mas eu achei que o Marcos fosse isso por causa disso. E aí quando tem essa desconstrução da imagem, aí a pessoa às vezes fica chateada. Ela fica frustrada, porque eu não consegui corresponder àquilo que ela acha que eu deveria ser.
Então, sabe, pegando a aula lá que o Marcos passou, lá, aquele bate-papo e o que o Geraldo colocou aqui, eu acho que é um assunto que se encaixa bem, né? A imagem que o outro faz da gente e, por outro lado, o que nós estamos vendendo também como personalidade, aí, como imagem, né? E aí, Geraldo? A Leda levantou a mão. Deixa o pessoal falar aí, tudo bem. Não, eu volto na Leda já. Eu também acho isso, sabe? Eu, por exemplo, estava assistindo uma palestra do Kingsley, acho que é Kingsley o nome dele. Kingsley, acho que é. Eu não me lembro o nome dele correto, eu não gravo o nome dele. Ele estava contando uma história que ele estava em casa com 16 anos e tinha uma espécie de carnaval fora de hora lá na cidade dele. Ele chegou para a mãe dele e falou assim: olha, eu vou para carnaval assim, assim, assim. Não vai, não. Vou, não vai. Mas por que não vou? Porque eu não quero que você vá. E aí, ele falou para ela assim: tudo bem, só faltam 2 anos. 2 anos para quê? Ela perguntou. Eu vou fazer 18 anos. E você acha que vai mudar? Enquanto você estiver aqui na minha casa e eu estiver pagando as contas, a lei é minha. Você pode ter 40 anos aqui. Vai ser a mesma coisa. Aí ele falou assim: mas então não vou te amar mais. Ela falou para ele, assim: quem disse para você que eu preciso do teu amor? Eu vou te amar sempre. Agora eu não preciso do teu amor. E aqui em casa, enquanto eu estou aqui pagando as contas e você está aqui, você me deve satisfação. E não é porque você vai fazer 18 anos que as coisas vão mudar, não. Se você quer mudar a situação, pague as contas. Né? Então, isso aí é a essência da mãe dela. Ela falou assim, ela falou, não vai mudar o meu amor por você. Mas eu não preciso do teu amor. Eu vou te amar sempre. Agora, você precisa do meu amor. Diz que ele ficou 7 dias sem falar com ela. E ela ficou 1 mês sem falar com ele. Entendeu? Então, às vezes a gente acha que a gente, com aparência boazinha, a gente pode conquistar as coisas que a gente quer, e não é bem assim, né? Tem muitas coisas que envolvem certos momentos. E a gente, por exemplo, que é espírita e tem conhecimento da palavra, tem conhecimento da doutrina, tem conhecimento de que a gente tem que observar um dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente está deixando de amar a Deus, porque a gente esquece dele, e deixando de amar ao próximo como nós mesmos. Então, a gente precisa ter essa essência, precisa ter essa aparência, conjugando as duas, sabe? Claro que vai chegar um momento que você vai ter que ser mais rígido, né? Isso não quer dizer que você está deixando de ter aparência, está deixando de aplicar a tua essência. Mas às vezes o momento requer. E isso vai ajudar a pessoa no futuro. Como pode te ajudar também, porque você pode descobrir, de repente eu fui muito rígido e eu não precisava disso. E aí você chega no momento do perdão. Né? Aí você tem que ter a humildade de chegar e pedir o perdão. Eu errei. Eu reconheço que eu errei. Né? Então, essas coisas a gente tem que ir aprimorando mesmo, principalmente nós que somos espíritos e que recebemos tantas pessoas na casa. Então, cada um fazendo aquilo que se propôs a fazer, na secretaria, nas escolas, nas câmaras de passe, nas entrevistas. Olha quantas pessoas a gente vai ajudar numa entrevista. Quem faz a entrevista descobre tantas coisas que a pessoa está precisando. E normalmente quem vai ali no centro, 99% das pessoas que vão ao centro não vão por amor, vão pela dor. Poucas pessoas vão ao centro por amor. E nós temos que estar preparados. Ele deu uma caidinha, despencou pelo visto. Leda, você levantou a mão aquela hora? Então, complementando sobre a transparência. Eu costumo ser, eu não escondo que eu sou uma pessoa irritada, que eu me irrito facilmente. Tanto que
os meninos aqui, eles já começam. Mãe, não vai ficar irritada, mas deixa eu falar. Escuta primeiro. Eles já veem, né? Então, eu não costumo. Eu tento ser o mais transparente possível, né? E agora com essa história que o Geraldo falou, que o menino queria ir num lugar e a mãe falou que não, isso aconteceu exatamente o mesmo que em casa, com o meu filho Vitório. Ele queria fazer alguma coisa e eu falei não. Ele falou, mas falta só, daqui a pouco eu já estou fazendo 18, já estou com quase 18 anos. Aí eu respondi, enquanto você viver na minha casa, você vai respeitar as minhas ordens, né? Então ele sabe que eu sou durona, eles sabem que eu sou durona, né? E sabe também que eu me irrito fácil com qualquer coisa que eles fazem, né? Entendeu? Mas aí, Leda, é aquela coisa que a gente fala, né? Aproveitando os tempos de cardenetas, né? Você tem que entender que por trás desse nervosismo, dessa irritação, afobação, vem uma cultura italiana, né? Bom, isso então, italiano às vezes não é que você é nervosa, que você grita, é que você está fora de cultura, né? Se você estivesse na Itália, você ia ser normal. Aqui no Brasil, fala, ela é doida, só grita, só gesticula, leva o braço. Quando eu fui para a Itália, eu me identifiquei com as nenas lá, né? Era igualzinho. É igualzinha, né? Tanto que eles falavam, você não quer lá um vidro, lá um negócio de Murano? Eu falei, não, eu vou ver o preço no outro. Vai, atrás de você vem outro. Né, Vale? Eu falei, mas que mal criada. Eu falei, mas eu sou assim também. Né? É o conhecer-se a ti mesmo, né? Porque senão daqui a pouco você entra num grau de frustração de que, poxa, eu sou maluca, né? Eu grito, eu gesticulo isso, mas espera aí, eu sou italiano, o italiano é assim. Então, se aceitar um pouco, né? Porque senão... Ontem veio um amigo da Ivani, a professora que divide carteira de língua portuguesa com a Ivani, e o marido dela é português, né? Veio de Portugal há pouco tempo e tal. Ele não abriu a boca na mesa. Aquela educação de me chamarem para conversa e eu participo. Eu já falo pouco, né? Tomando vinho. Então eu, Ivani, e ela conversando e blá, 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 e ele assim na mesa. Aí de vez em quando eu olhava, você quer falar alguma coisa, Francisco? Ele, sim, pois. E aí ele colocava, a gente já interrompia também, já começava a falar, e ele voltava lá, ficar quietinho. Então, que nem a esposa dele, que em Portugal, a mão da direita só fica quem vai virar a direita. A esquerda só fica quem vai virar a esquerda. Ele dirigindo no Brasil, o pessoal da esquerda já passava lá para a direita, e ele olhando, ela falava, amor, não vai dar certo você dirigindo aqui não, você vai ficar desse lado aqui, acompanhando um bom tempo, porque ele acreditava fielmente que se tá na direita, entra à direita, e o cara da esquerda, do meio, já saía atravessando. Então, às vezes, a gente, é aquela coisa, né, conheça a ti mesmo. Para não se sentir aí também a pior pessoa do mundo, né? É verdade. Geraldo, você caiu e voltou. A minha internet está me derrubando aqui, viu? Não sei o que está acontecendo. Então, o Paulo Rosa não quer falar alguma coisa? Não sei se já falou, o que ele achou. Sim, eu quero falar uma fala aqui do André Luiz, que está no livro Agenda Cristã. O título da mensagem é Aparências. Olha só, hein? Eu lembrei agora, fui até pegar o livro. Ele diz assim, né? Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra, enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. E aí vai, né? Por mais algumas frases aqui falando sobre aparências. E como a gente se engana com isso, né? E a gente sofre muito com isso, né? E aí, Porto, sua bela aparência anda atrapalhando ou ajudando, Porto, nos trabalhos do dia a dia?
Olha, você sabe que as grandes almas vêm num corpinho meio que tanto quanto precário, né? Carente de cabelos, uma cabecinha um tanto quanto avantajada, né? Para se proteger dos assédios. Foi lembrando disso que o Gandhi, o Mahatma Gandhi, foi escolhido a personalidade do ano em determinado momento, lá na década de 40. Ele foi convidado a participar de um evento na sede da ONU, em Nova York. Ele pegou a sua cabrinha, aquele traje simples, característico dele, se utilizou do metrô e bateu lá na ONU. Chegando lá na recepção, o recepcionista falou assim, mas quem é você? Eu sou o homenageado da noite, eu sou Mahatma Gandhi, mas com esse traje você não entra. Ele falou, vocês vão homenagear quem? A personalidade ou o traje? Pegou a cabrinha e voltou para casa de novo. Aí. É essa essência que as pessoas não estão acostumadas, né, a ter e a sentir, que aquele que já sabe o que veio fazer aqui, que tem que expressar. Mas a gente ainda se perde nessa expressão da nossa realidade, e aí a gente usa as máscaras que a gente sabe muito bem que a temos em demasia, infelizmente. Mas por outro lado, né, Porto, temos na Igreja Católica aquele padre Fábio, né, Lu? A moerada conhece o padre. Fábio de Mello? Então, faz academia, surfa e tal. Ele vem com a ideia de quebrar um pouco isso, né? De que, poxa, por que não pode ter um padre bonito que vai ao shopping, que passeia, que partilha um pouco desse mundo mudando, né? E onde estiver, levar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, para aqueles que também precisam, né? E foi um choque de cultura, né? Porque os padres sempre foram aqueles velhinhos, quietinhos e tal. Eu lembro que a avó das minhas filhas aqui também, né? Ela falava que tinha uma igreja aqui perto também, que tinha um padre bonitão lá, que a mulherada estava enchendo a igreja para ir lá ver o padre. Enquanto elas estiverem lá e prestarem 5 minutos de atenção na missa, já valeu o dia dele, né? Então a gente tem que ter essa questão. E aí quando o Porto falou, a gente lembra, né? Algumas pessoas desprovidas de uma boa aparência física, Madre Teresa de Calcutá, Chico, Divaldo, e foram aí seguindo até onde pôde, né? Levando aí a mensagem que era fundamental. Naquela máxima de não atentarmos ao mensageiro, mas às mensagens. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Já estamos chegando aí no nosso final. Viu, Marco Antônio, isso é rapidinho. A aparência também, igual a Ludinha falou, né? A gente ser autêntica, né? A autenticidade nas aparências também, o preço é muito alto, né? A pessoa ser autêntica, né? A pessoa ser o que é mesmo, né? Que nem eu lutei muito para ficar de cabelo branco, né? Por quê? Por causa da aparência, né? Eu trabalhava, né? Não podia de cabelo branco, tal, né? Então, chegou uma hora, falei, não, eu tenho que ser autêntica comigo mesmo, né? Estou tingindo meu cabelo, estou enganando a sociedade e me enganando, mas era a circunstância, né? Então, eu creio que a pessoa autêntica, nos dias de hoje, o preço dela é muito alto, muito alto. Então, por isso que nós precisamos nos conhecer e saber da nossa essência, porque sermos autênticos hoje, a sociedade nos cobra muito, né? E a doutrina espírita nos ensina isso, né? De nós sermos o que somos mesmo, né? Sermos autênticos, gostamos, se não gostamos, não gostamos, mas estamos dentro, lógico, de um contexto, né? Mas hoje em dia, eu creio que a pessoa ser autêntica dentro da aparência, o preço dela é alto, muito alto. Então a pessoa tem que ter cacife, né? E tem que se gostar e tem que saber o que faz para poder enfrentar esse leão da sociedade, né? Falando em cabelo branco, outro dia eu tenho um amigo que ele tinge o cabelo, né? Ele é mais novo do que eu, mas já tem mais cabelo branco do que eu. Ele perguntou para mim, por que você não tinge teu cabelo? Eu falei, para que eu vou tingir meu cabelo? Isso aqui é pintado por Deus, pô. Quer pintura melhor que essa? Deixa ficar branco mesmo, é Deus que está pintando, pô. Né? Por que eu vou tingir o cabelo de preto? Por quê?
Isso aqui, ó, é natural, é Deus que está deixando assim, ó, porque eu tenho que chegar nisso. Então não adianta mudar. Minha aparência é essa. Entendeu? Então não tem o que mudar. E, inclusive já está acabando um pouco aqui em cima. Então deixa assim. Mas o preço é alto, né, Geraldo? O preço é alto. Sim, mas principalmente para as mulheres, né? Principalmente para as mulheres. Existe um preconceito muito grande em cima. Inclusive, essa semana eu vi uma foto de uma moça no LinkedIn, que ela tem uma tatuagem grande no braço, assim, né? E ela é formada, tem um monte de coisa, e foi pedir emprego, mandou o currículo. Aí chamaram ela para entrevista e viram a tatuagem dela. E falaram, não posso te admitir aqui por causa da tatuagem. É um obstáculo isso hoje? Hoje o mundo evoluiu demais. Então, você não pode criar esse tipo de... E a capacidade profissional dela? Vai para onde? Ela não é capaz por causa da tatuagem? Você está contratando a tatuagem ou está contratando a profissional? Né? Mesma coisa, a dinâmica de grupo, por exemplo, que eu sou um pouco contra a dinâmica de grupo, porque eu já vivenciei isso. Tem pessoas aí que estão desempregadas há 3, 4, 5 anos e vai participar da dinâmica de grupo. E ele precisa muito conquistar essa vaga. Como é que você acha que ele vai chegar lá? Tranquilo? Ele pode ficar nervoso e chegar lá e, na própria dinâmica, não ter um desempenho que estão esperando que se tenha. Isso não quer dizer que ele não é profissional. Tem que analisar o conteúdo que está vivendo agora. Tá todo mundo com a pressão danada. Tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e há muito tempo. Então, quando essa pessoa chega para uma entrevista, principalmente quando é dinâmica de grupo, eu acho que a análise que é feita em cima é errada. É errada. Que a pessoa chega ali nervosa, ela precisa conquistar a vaga, mas ela está nervosa. Não é porque ela quer ficar nervosa, porque ela não tem capacidade, é porque é o momento que está fazendo com que ela fique nervosa. Então, eu não posso julgá-la pela aparência, e porque ela não teve um bom desempenho. Eu preciso analisar o conteúdo muito mais a fundo do que simplesmente falar, não, você não serve. De repente, a pessoa que foi contratada não é a melhor pessoa. Isso aí. Então, eu sempre falo, as pessoas, principalmente de RH hoje, tem que ter um discernimento melhor sobre isso, sabe? Porque a pressão está muito alta. As pessoas estão desempregadas há muito tempo. E famílias com necessidade. Então, a pessoa que está procurando emprego hoje, que tem família, ele está desesperado. Então, ele pode ter uma reação lá totalmente diferente do que o esperado. E não pode ser julgado por isso. Não sei se vocês concordam, né? É complicado. Mas acho que foi bem proveitosa, né? Essa reunião de hoje, esse encontro. Já estamos aí estourando o tempo, a Lourdinha aqui me mandando 1000 mensagens. Eu estava bastante preocupado sobre esse tema, viu, Marco? Não, mas acho que todos os temas preocupam, Geraldo. O problema é que às vezes a gente está num estágio ou num momento que algumas coisas passam despercebidos e outras não, né? Então, às vezes, né, agora que a gente está tentando aí esse planejamento de volta ao centro, e abre centro, e volta a evangelização, volta isso, volta aquilo, é um momento que nos faz refletir bastante, né, com essa questão de aparência, como que os nossos trabalhadores vão voltar, com qual aparência nossos assistidos irão voltar. Então, isso nos remete já a convidar para um café, né, por uns 10, 15 minutos, para ver se essa aparência se mantém ou muda. Porque, mais que tudo, hoje a gente vai pegar pessoas que estão, tanto trabalhadores, que a gente estava até discutindo, né, Porto? Aí o pessoal falando assim, mas como que voltam os trabalhadores e como voltam os assistidos? E o Porto brilhantemente disse, mas todos nós não somos assistidos? Então, vamos parar de se preocupar com os trabalhadores voluntários e vamos focar somente nos assistidos, porque você imagina nós quando somos abrir, os primeiros assistidos. Você imagina quando abrir a psicografia, como é que vão chegar as pessoas lá? Mas todas as áreas, né, Geraldo? Todas as áreas, né? Quando abriu para a cesta básica aí no meio da pandemia, foram mais de 100 cesta básica, né, Porto? Então, assim,
o contexto geral, né, que a gente acaba pegando essa questão do assistente espiritual, mas a entrevista também, quando a gente iniciou lá atrás, né, também foi aquele boom. Hoje o Porto tem relatos aí, números que saímos aqui da região, né, do Santo André, fomos para o ABC, e do ABC fomos até para o Brasil, né? Então a Leda mesmo está fazendo curso com a gente de outra cidade, a Fran. Então, assim, é o que a gente falou, né? Evangelização sem fronteiras. Deixamos, caíram as portas e paredes dos centros espíritas, né? Deixamos de ser uma coisa barrista e localizada para ser uma coisa mundo afora. Então, acho que a gente fica com essa mensagem do José Porto, que eu acho bem bacana. Vamos nos preocupar com os assistidos. E aqueles que conosco, né? Não temos mais trabalhadores. Nós, né? Todos nós somos assistidos. Os trabalhadores que vão chegar primeiro são os assistidos que vão ser primeiros, né, primeiramente tratados, para depois tratar os próximos assistidos, que daqui a pouco vão se transformar em nossos trabalhadores, que daqui a pouco vão atender outros assistidos, e esse círculo não para nunca, né? Alguns entraram aí como assistidos e hoje são trabalhadores, são diretoria executiva aí da casa, e assim vão seguir. A roda não para, né? Laudete, quem que tá escolhido hoje, Lau, pra gente? Quer colocar alguma coisa, Lu, antes da gente encerrar? Hoje foi tranquilo, né? Vamos convidar, vamos falar de cabelo branco, a dona Mari. Pode ser? A Maria Elisa? Pode. Em homenagem aos cabelos brancos. Sim. Diz que através dos cabelos brancos que a gente conhece a pessoa, né? Ixi. Você sabe que eu, quando estava na direção de escola, meu apelido era General, de tão brava que eu era dentro da escola. E, na realidade, a gente procurava manter ali, porque hoje não se mantém nada, né? A educação está difícil hoje. Tanto é que eu encontrei um ex-aluno, ele falou assim para mim, lembra o dia que a senhora esfregou o dedo no meu nariz? Eu falei, lembro. Ele falou assim, se a senhora fosse fazer isso hoje, a senhora perdia a ponta do dedo. Porque hoje em dia está difícil. Mas vamos lá. Agradecendo a todos os ensinamentos que Refletindo com Jesus nos traz, e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse mundo de provas, toda hora sendo testado, toda hora sendo levado a pensar ou agir, muitas vezes erroneamente, mas a presença de Deus na nossa vida é importante. E agradecendo a Ele, a tudo que nós temos, tudo que somos, né, Maria? A gente reza e ora bastante. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças ao reino de Deus. Graças a Jesus, graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, gente aprende a cada dia. Né? Obrigado, boa semana a todos e até domingo, né?